nosso Deus. Quero, antes de mais nada, convidar os irmãos para mais uma vez fechar os olhos para fazermos uma oração especial. Pai querido Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, que nesta manhã, diante da tua palavra aberta, nós pedimos que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, falar ao nosso coração. Amém. Nós estamos aqui, Pai, nessas horas, período de 10 horas de oração e jejum, e precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro. O máximo que nós podemos fazer é abrir o nosso coração. Nós precisamos que o Senhor nos prepare como um vaso escolhido, que o Senhor nos dê esse presente da sua presença na nossa vida. O preço pelo nosso resgate foi muito alto para Deus, para o céu. Então nos usa como teu instrumento, perdoa os nossos pecados e abre agora a nossa mente e o coração, e que haja, Pai, nesta noite um milagre da conversão, um milagre do arrependimento, Amém. um milagre da cura. Amém. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu estou bem feliz hoje. Minha netinha acabou de chegar aí, a Sofia. Por assim, duas Sofia na igreja, vocês não igreja, tá? Deus abençoe vocês. E alguns de vocês já sabem, já viram aí, né? O tema da mensagem de hoje não é lá muito bonito, né? A armadilha de Lúcifer. E eu tenho reparado algumas coisas acontecendo na igreja, algumas pregações que têm sido pregadas na igreja, e duas delas me chamaram muita atenção, que é onde me trouxe a essa mensagem de hoje. Essas mensagens aconteceram, uma aconteceu em dezembro e a outra aconteceu em janeiro. Eu gosto de fazer a sincronia dessas mensagens, né? E eu fiquei olhando assim, a última mensagem que foi pregada aqui em dezembro e a primeira que foi pregada aqui em janeiro. A de dezembro foi pregada pela irmã Adriana e a outra pela irmã Veronice. Não sei quantos estavam presentes, lembram da mensagem. E eu gosto de fazer essa sincronia porque eu fico imaginando o recado que Deus quer trazer para a sua igreja, para o seu povo. E o teor dessas duas mensagens não foram as únicas a falar sobre esse assunto. Depois disso, teve outras pregações aqui baseadas também nesse mesmo assunto, nesse mesmo foco. E eu vejo isso que quando Deus levanta uma série de mensagens de maneira assim, diversificadas, sem aleatoriamente, sem um saber do outro, eu vejo como Deus querendo dar um recado muito específico para Deus, para aquela igreja, para aquele grupo de pessoas. E desde então eu tenho estudado sobre esse tema, sobre esse foco dessas duas mensagens, e é onde eu cheguei a mensagem de hoje com o título Armadilha do Inimigo. E lembrando que essa mensagem ela não é uma mensagem fácil de se falar, aliás, de se viver. É difícil para falar, difícil de viver. Algumas pessoas pregam muito sobre isso, mas eu não julgo as pessoas pelo que elas falam. Eu me preocupo em perceber o que elas fazem com aquilo que elas falam. E esse deveria ser um padrão para todos nós. Viver aquilo que nós pregamos. Então, falar sobre esse assunto é muito fácil. Mas viver esse assunto já é um pouco mais difícil. E algumas pessoas têm dificuldades com isso. E esse ponto também é um ponto de salvação e perdição. A não prática da parte que eu vou falar aqui, não praticar isso te leva para a perdição, e praticar a outra parte que eu falo também te leva à perdição. Então o intuito da mensagem de hoje é realmente fazer você refletir, como diz Toninho aqui, né, no seu projeto, nessa caminhada espiritual, para que você se endireite diante de Deus. O rei recebeu uma ordem dizendo assim, põe em ordem o quê? Tua casa, porque você vai. Eu imagino a mensagem aqui da igreja nos últimos tempos, nesses últimos dias, da mesma forma. Esses 10 dias é como Deus dizendo para nós assim, coloca em ordem a tua casa. Eu só esperar o pessoal se assentar aqui para a gente poder voltar aqui à ativa, a se concentrar. Quando se fala de armadilha,
uma coisa que precisa ficar definida no nosso coração é que nem sempre a armadilha vem para matar. Algumas delas vêm apenas com o intuito de capturar e não matar. E essa, de várias outras armadilhas que o inimigo tem, ela não vem com o intuito de matar, mas sim de levar você a uma situação que você morra, e de preferência você morra perdido. Então ele prepara uma armadilha para que quando você cair nessa armadilha, você não saia dessa armadilha até que você morra. Porém, ele sabe que qualquer pessoa que morra nessa armadilha, ele morre completamente perdido. E você precisa entender que o inimigo ele tem paciência. Ele estuda você 20, 30, 50 anos se for preciso para pegar você na armadilha que ele quer. Ele não tem pressa no intuito de quando ele quer investir na destruição de uma vida ou de uma alma. Então não se apresse, não pense que ele está com pressa de destruir você. Talvez ele está olhando você aqui, está vendo você, prestando atenção aqui, mas eu vou esperar a poeira baixar para depois dar um corte. Porque se eu for agora, ele está alerta. Se eu for agora, ele aprendeu a mensagem, daqui a pouco, está fresquinho na mente dele, eu vou passar um mês, 2 meses, depois eu pego ele. Então, que Deus possa estar sempre deixando você alerta. E essa armadilha, eu chamo ela de ofensa. Parece uma coisa boba, mas o que é uma ofensa aos olhos humanos? Parece coisa boba. Mas eu pergunto para você aqui nesta manhã: quantos aqui, escuta, ao longo da sua vida, já se sentiram ofendidos por algo que alguém fez com você? Pode levantar sua mão. Ó, tem gente que levanta até as duas. Amém. Até você, Pátio, se sentiu ofendido? Mas quantos de vocês nessa manhã já ofenderam alguém? O número foi menor. Porque é muito fácil para nós nos reconhecermos como eu fui ofendido. Mas quantas vezes eu sou o ofensor? E tanto quem ofende com quem é ofendido precisam da mesma cura. Qual é a cura? Perdão. Então, em alguns momentos na minha vida, eu vou precisar de liberar o perdão. Em outros momentos na minha vida, quando eu me torno o ofensor, eu tenho que pedir perdão. E tanto quem tem dificuldade de pedir perdão e quem tem dificuldade de liberar perdão, estão ambos indo para o mesmo caminho, o caminho da perdição. Porque não existe salvação para ninguém que não consiga perdoar e nem pedir perdão. Isso é uma regra áurea da Bíblia que Deus estabeleceu como um princípio da palavra dele. Ao longo dessa mensagem, eu espero que o Espírito Santo convença você dessa cura que eu e você precisamos. Agora, perceba uma coisa. A ofensa, alguns pecados, eles não são tão assim, nós não olhamos para eles com tanto rigor como deveria. Por exemplo, qual que é mais pecador, qual pecado é maior aos olhos humanos diante de Deus? Aos nossos olhos perante Deus. A cobiça ou o adultério? Qual que é pior aos nossos olhos? O adultério. Não é mesmo? Em nenhum momento você vai falar assim: olha, fulano de tal não pode pegar o carro na igreja porque ele é cobiçoso. Percebeu isso? Em nenhum momento você vai falar assim: olha, fulano de tal não pode pegar o carro na igreja porque ele é mentiroso. Porque ele cobiçou o carro, a casa, o fulano de alguém. Mas se cair em adultério, para onde que o nome da pessoa vai? A comissão da igreja. Porém, o mesmo Deus que disse não adulterarás, também diz para nós fazer o quê? Está na mesma lei. Então, se existe um princípio com o adultério, esse mesmo princípio também serve para onde? Para a cobiça. Se quem adultera não pode ter funções, quem cobiça também não pode ter o quê? Funções.
Aí Jesus vem, vou complicar um pouquinho mais, e diz assim: só de você olhar com um pensamento puro, você já fez o quê? Você já pensou se nós mandássemos para a comissão todo mundo tem pensamento puro nessa igreja? Não ia ficar pedra sobre pedra. Verdade? Sim ou não? Mas nós deveríamos tratar a ausência do perdão da mesma forma que nós tratamos o adultério. Porque foi prescrito pelo mesmo Deus, pela mesma santidade. E a ausência do perdão no coração de um cristão é coisa gravíssima aos olhos de Deus, tanto quanto o adultério. Por isso que nessa noite, nessa manhã, eu e você precisamos nos posicionar se nós vamos ou não receber nesses 10 dias, nessas 10 horas, o Espírito Santo de Deus. Você precisa liberar e precisa ter humildade em Jesus para pedir perdão para as pessoas que você cometeu ofensas a ela. No dia em que foi pregado aqui, no último dezembro, a mensageira, ela usou uma frase que diz assim: olha, quem não perdoa não tem o Espírito Santo. E essa frase está em conformidade com a palavra de Deus. Se você pesquisar a palavra de Deus, ela está muito relacionada ao perdão e batismo do Espírito Santo. Mas eu quero começar aqui exatamente com um texto que ela usou, que eu quero usar, eu quero complementar, acrescentar o que já foi dito sobre esse texto. Gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. E por favor, não feche sua Bíblia, que nós vamos ficar só nesse capítulo aí. Mateus capítulo 18. Nós vamos ler duas histórias aqui, alguns versos, nesses mesmos capítulos aqui. Então não feche sua Bíblia, para que você não perca o tempo de ficar procurando. Mateus capítulo 18. Nós encontramos o texto. E aqui, todos acharam? Mateus 18, verso 21. Essa é uma parábola conhecida na Bíblia, por muitos de vocês. E ele tem muita coisa a nos ensinar aqui. Amém para todos? Verso 21, eu leio assim, verso 23, aliás. Mateus 18, 23. Lemos assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saltasse aqui. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Essa história é a resposta que Deus deu a uma pergunta que Pedro havia feito a Jesus: Senhor, até quando eu devo perdoar meus irmãos? 7? Porque na época se perdoava 3 vezes.
Aí pegou o Senhor acrescentou mais 3, mais 1, 7 da perfeição. Aí diz, não digo 7, mais quanto? 70 vezes, total de 490 vezes. Em outras palavras, ele está dizendo assim, quantas vezes ele precisar. Aí ele conta essa parábola aqui. Mas é um erro eu pegar essa parábola e levar para situações financeiras. Porque essa parábola ela fala de dinheiro, mas o real sentido aqui é espiritual e não financeiro. Quando se tem uma dívida, quem está devendo, ele tem a obrigação de procurar aquele que ele deve e tentar solucionar o caso. Se o dono da dívida quiser, não é obrigado, não tem uma palavra, não tem uma história, não tem uma ordem de Deus que obriga a perdoar a dívida. Ele quiser, diz, tudo bem, eu não quero receber essa dívida. Amém. Mas o ideal é que vocês entrem em uma coisa. Agora, perceba uma coisa, que para haver a solução diante do rei, o devedor teve que entrar em contato com quem? Com o dono da dívida. Teve um diálogo com ele. E pasmem, queridos, vou falar uma coisa aqui que eu não me alegro a dizer isso. Mas muitos empresários estão dizendo nas redes sociais que os seus maiores devedores são aqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço. Compram e não pagam. Eu conheço muitos empresários cristãos, adventistas, que dizem, olha, eu dou emprego para qualquer um, mas eu não vendo para adventista, porque adventista compra e a maioria deles não pagam. Principalmente quando estão muito mais próximos. É triste essa realidade, mas existe. Existe. Assim como existe pedófilo cristão, pastores que dão calote, como existem vários tipos de cristãos fazendo coisas erradas, esse também está no nosso meio, infelizmente. Então toda a dívida financeira ela tem que ser conversada. Não dá para esperar um milagre. Vou esperar que a pessoa me perdoe. Não, para haver perdão tem que haver pedido de desculpa. Olha, eu estou aqui, eu estou te devendo, não tem como te pagar. Tem como você perdoar minha dívida? Não, não tem. É um direito que eu tenho. Eu quero que você, algum jeitinho, paga, vende, fala, você tem que fazer, paga. Ellen White falou sobre isso para a gente passar fome, se for preciso, para pagar as dívidas. É uma situação muito delicada. Cada um sabe o que se faz. Mas o que não pode deixar a pessoa que você está devendo sem uma satisfação. Deus não está ensinando isso aqui. Ele está ensinando que o rei, parte do rei, querer perdoar a dívida do céu. E qual é o tamanho da dívida dele? Vamos trazer para os nossos dias? 10 mil reais era o valor da dívida. Um dinheiro talvez difícil para ele pagar. Para mim, pelo menos é. 10 mil reais. Só que ele é perdoado dessa dívida. E quando ele sai de lá, ele encontra alguém que estava devendo 100 reais para ele. E não tinha condições de pagar, mas mesmo assim ele não pediu cancelamento da dívida. Ele pediu, vamos negociar, espere mais um pouco. E ele não teve compaixão dele. O outro fez o mesmo pedido que ele fez para o rei. Ele também não pediu para o rei cancelar a dívida. Ele pediu, Senhor, seja paciente comigo e tudo te pagarei. Aí o rei diz, não, de boa vontade eu vou te perdoar a dívida. Aí ele encontra alguém que deve 10 mil vezes menos do que ele. E diz, seja paciente comigo e eu vou te pagar. Ele disse, não, vai para a prisão. Os amigos dele que viram a situação, a primeira e a segunda, foram lá e contaram para o rei. Aquele homem que você perdoou 10 mil, o outro estava devendo só 100 e ele não teve misericórdia, não sou dele. Aí o rei manda buscar e joga ele na prisão. Vende esposa, vende filho, vende tudo que tinha para pagar a dívida. E no final, Jesus termina assim. Olha aí o último verso que você deu, verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, se dentro do teu coração, você não perdoar uns aos outros. Você está vendo aqui a importância que é o perdão na sua vida? Queridos, nós estamos vivendo em uma comunidade religiosa. E eu costumo dizer que nós estamos aqui igual os bichos na arca de Noé. Cada um mais perigoso do que o outro. E alguns é igual porco espinho. Você encosta e se machuca. Só você chegar perto está te espetando. Mas mesmo que esse porco espinho te espete,
Você, como cristão, você tem que fazer o quê? Perdoar. E doente. Lá de dentro. Agora eu faço uma pergunta para você. Escuta bem, eu vou te perguntar. Eu estou com tempo hoje. Eu vou ficar com tempo. Posso pegar até 3 da tarde. Você precisa ir embora antes, né? Quantos de vocês, realmente dentro de vocês, conseguem perdoar de verdade? Sabe essa mágoa que você perdoou que fez? Senhor, foi Deus que te capacitou para perdoar, porque só Ele consegue dar o dom do perdão. E perdoar não é esquecer. Engana-se que quem perdoa, esquece. Isso não é perdão, isso é amnésia. Perdoar é você lembrar do que te foi feito, quem te fez, e não sentir mais nada contra ela. É como se fosse eu tenho uma cicatriz aqui no braço, algumas pessoas já viram. Eu queimei com carvão, com brasa, aí eu fiz assim. Aí minha mãe, muito namorada, fez assim. Aí ficou cicatriz. Na hora eu chorei demais. Mas hoje eu olho, estou risada dela. Isso é perdão. Você vai olhar para a dor que lhe causava, mas você não vai sentir nada. Você vai olhar para a pessoa, vai lembrar do que ela fez, mas não vai sentir nada. E sempre que ela precisar, sua mão está lá estendida para ajudar. Não é esquecer. Mas vou ensinar para vocês como é que faz o perdão. Uma vez eu vim da Missão Caleb. Não teve Missão Caleb, foi um projeto que a gente tinha chamado Geração Levi, que era um grupo de jovens que a gente levava para cantar para todo lado. Ligava uma voz partinha. Só que nesse dia foi o aniversário da Eliana. E Eliana é dispersiva. A rotina em casa sou eu. Tem alguém que é dispersivo, que não gosta de festa? Tem alguém que não gosta de festa? Você também não gosta, não é? Olha o que eu fiz. Voltei e combinei com todo mundo da banda. 15 pessoas para o aniversário da Eliana sem ela saber. Surpresa para ela. Ela desceu da van, todo mundo foi para a Viçosa, quando deu umas 7 horas, todo mundo cheio de novo. Aquela alegria toda, mas quando ele saiu, o tempo fechou. Só que, queridos, tem 8 anos que eu estou carregando essa culpa. Tinha 8 anos que eu carregava isso. Você fez isso comigo, você fez isso comigo. Eu não esqueço o que você fez isso comigo. Eu não esqueço o que você fez isso comigo. Aí um dia eu enjoei de ficar ouvindo isso aqui no Cristo. Falei, vem cá, Leandro, senta aqui. Caí de joelho nos pés dela. Olhei nos olhos dela e disse, Eliana Maria Costa Augusto, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, me perdoa, porque eu fiz as melhores intenções, mas eu prometo em nome de Jesus, que nunca mais eu faço uma festa surpresa para você na sua casa. Você me perdoa, Eliana? E coloquei a mão na Bíblia, né? E mandei ela colocar também. Ela está me vendo ali. Ela disse, eu te perdoo. Foi amém, Senhor, saí da prisão. Aí toda vez que ela lembrava assim, opa, esse pecado aí foi perdoado, foi jogado nas profundezas do mar. Não vai pensar ali, não. Não pode. E você acredita que nunca mais vai for mais esse pecado? Tem gente que está magoado com você sabe e não faz nada para resolver o problema. Uma coisa é você não saber, mas uma vez que você sabe, a sua obrigação é colocar tudo em prática. Pode ser coisa boba. Para mim, foi coisa boba. Se você faz uma festa surpresa para mim, cheio de gente, com tudo pronto, sabe quando é que eu vou ficar com raiva de você? É nunca, meu. Vou até orar para você fazer no outro ano. Não vou. Mas não liga para mim, não, para tu ver. Chega o meu aniversário, não liga para mim, ó. Você quer chegar comigo? Não liga não para tu ver se eu não estou ligando para te cobrar. Fulano, você não deu os parabéns, não. Ligo, não liga nisso. Eu ligo no meu aniversário para mim, se eu não me parabéns, eu não tenho liga. Isso comum, hein? Ligo para Thaís, ligo para Ana, ligo. No ano passado, Thaís, eu orei por você, obrigado, eu não queria que você orasse somente, eu queria que você ligasse para mim. Tem que pôr para fora. E o perdão aqui, ele entra como uma questão de vida eterna e morte eterna.
Porque se você não perdoar os outros, Deus também vai fazer o que com você? Posso falar isso? Você vai ajoelhar, vai pedir perdão pelos seus pecados, mas ele vai dizer o que para mim e para você? Não vou te perdoar, porque fulano te pediu perdão e você não perdoou fulano. Isso é sério. Quer dizer que eu tenho a obrigação, eu sou obrigado a perdoar. E pior, do fundo do seu coração, tem mais difícil ainda. Não é da boca para fora. Não é simplesmente dizer, eu te perdoo, irmão. Eu te perdoo, irmão. Eu te perdoo, meu amor. É perdoar mesmo. E isso é um dom que só Deus pode conceder a você. E esse dom, ele só vai estar ativo no seu coração na medida que você tiver um relacionamento crescente com Deus. Ele é natural. Ele vem de Deus para você. À medida que você se aproxima de Deus, ele te concede esse dom. Esse dom. Lembra quando Deus falou com Moisés? Moisés, arreta, que eu vou queimar todo mundo e vou começar com você. Ficou para arriscar o povo. Risco meu também. Agora, olha para esse povo. É o povo que mais fez Moisés pecar. E mesmo assim Moisés perdoava ele constantemente. E não queria se apartar deles. E mesmo assim, se for para matar esse povo, me mata também. Porque sem eles eu não vivo. Eu digo, tudo bem, então eu vou continuar com você. Então, queridos, o perdão em si, ele é essencial. E eu e você precisamos desse perdão. Agora, vocês já perceberam que o perdão de Deus para o ser humano é condicional? Sabiam disso? Não precisam ler, vou ler o texto para vocês. Mateus 6,12 diz assim: perdoa-nos os nossos pecados. Alguém lembra do resto? Tal como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Na oração sacerdotal, Jesus diz assim: o meu perdão para vocês é condicional. Eu vou perdoar vocês à medida que vocês perdoaram os outros. Ou seja, quem perdoa muito, recebe muito o quê? Perdão. Quem perdoa pouco, recebe pouco, perdão. E quem não perdoa nada, não recebe nada. É matemática pura. E claro, para que eu receba o perdão de Deus, eu preciso liberar perdão. Eu preciso pôr perdão para fora. Quando se aproximarem de mim e pedir perdão por algo, eu tenho que perdoar essa pessoa. E do íntimo do meu coração. Não é por falsidade. O mal me pede desculpa, beleza, na cara dele, fala, tá bem mal. Aí eu chego perto do nosso, nossa, que mal fez isso, mas eu estou com uma raiva, eu estou no perdão dele. Eu chego para minha esposa e falo assim: você acredita que eu encontrei com o mal, ele fez isso comigo, e eu não falo nem que ele me pediu perdão. E fico com aquilo no coração. Então eu não perdoei, estou com uma mágoa, eu tenho que chegar perto do mal, acredito que você pediu perdão, mas não consegui te perdoar. Eu estou sentindo raiva de você, estou sentindo mágoa por você. E os dois vão ali orar, nós dois vamos orar, para que Deus limpe o meu coração em relação a isso. Porque mágoa, queridos, é um sentimento que nasceu no coração do diabo, e ele coloca isso no coração do ser humano, porque ele sabe que foi isso que tirou ele do céu, e é isso que vai tirar você e a mim do céu. Por isso que o casal precisa viver esse perdão, porque são duas mentes totalmente diferentes dentro do mesmo tempo. A essência do amor é o perdão, depois de Deus. Um casal que não se perdoa não tem como ir para o céu, não tem como viver bem. Precisa um perdoar o outro, porque um machuca o outro. São dois porcos espinhos, desculpa a expressão, que com armada até os dentes, pronto para poder afinetar o outro. Você sabia que a briga mais violenta é a briga entre casal? Porque um sabe o outro dói no outro. Minha esposa vai na ferida do marido. Ela fala coisa, tudo coisa que dói nele. E ele também. Ele sabe o que dói na mulher. E ele vai lá e fala. Hoje mesmo eu fui para cá, eu estava pegando em casa, só com uma gavetinha de roupa que não estava dobrada do jeito que ela queria. E ela não sim dobrar a roupa. Eu disse: não tem ré para dobrar a roupa. E ela falou: você está olhando para mim com essa cara de cínico? Eu faço o quê? Eu deixo ela dobrar a vida que queria. Depois eu falei assim: eu não vou seguir essas regras. É para você, não para mim. Mas saímos tudo bem, beijinho no rosto também, acabou. Mas todos nós temos um dom mesmo, pronto para alfinetar o outro. E na igreja, entre irmãos, não vai ser diferente.
pessoas, vou falar coisas, vou ofender pessoas, por favor, se aproxime de mim e diz: você me magoou. E quando você fizer comigo, você pode ter certeza que eu vou lá na sua casa, vou chamar você e vou falar: você me feriu, eu estou magoado com você. Sabe por quê? Porque eu quero ir para o céu, quero que você vá para o céu. Quero que o Espírito Santo de Deus trabalhe nessa igreja, no meu coração. E eu não quero ser pedra de tropeço para que o Espírito Santo não atue nessa igreja em nome de Jesus. Então começa comigo. Agora, veja só o que Pedro diz aqui. Eu vou ler para vocês. Diz assim o texto. Depois, se vocês quiserem, eu mando tudo isso para vocês em PDF. Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus, ser batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. Então, vocês também receberão o Espírito Santo que vos será. Ou seja, a promessa do Espírito Santo é condicionada ao arrependimento e perdoar. E pedir perdão. Ou seja, a pergunta que eu faço para você: se para mim ter o Espírito Santo eu preciso liberar perdão, quando eu não perdoo alguém, quem está comigo então? O Espírito, mas não o Santo. Qualquer Espírito, menos o Santo. Porque o Santo, o Espírito Santo, ele vem quando tem um arrependimento. Eu me arrependo de ter magoado alguém, eu peço perdão por ter magoado alguém e perdoo quem me magoou. Se eu não fizer isso, eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Uma amiga minha lá de Belo Horizonte, ela dizia assim, que o pai dela falava assim, quando eu falava: o fulano está com o Espírito Santo, eu sou um santo nais. E parece que é assim mesmo. Porque um espírito que não perdoa e não libera perdão, não é de Deus. Não é de Deus. Então eu preciso entender que nesses 10 dias que nós estamos vivendo agora, e nessas 10 horas, o propósito principal é a busca incessante pela presença da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo em minha vida. E vamos falar algo que vai doer em seu coração, e espero que você não faça parte dessa estatística. Muitos aqui estão buscando o Espírito Santo, mas não vão recebê-lo, porque não estão liberando perdão para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, para os irmãos da igreja. Isso é um fato. Vamos clamar. Domingo, sábado, vocês não sabem, eu preguei, eu li um texto da mais que diz que muitos estão pregando sobre o Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo, anunciando o Espírito Santo, mas não tem o Espírito Santo. E o pastor Josanã, ele leu esse mesmo verso no dia dessa manhã, da White, que são porque pessoas não se entregaram verdadeiramente para serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas querem guiar o Espírito e não ser guiadas por ele. Porque as pessoas não têm o Espírito. Então muitos de nós podem estar buscando lá na sua casa o Espírito Santo, mas não está seguindo as regras áureas. Libere perdão. Peça perdão. E tanto pedir perdão como liberar perdão é um dom de Deus. Você não tem força em si mesmo para perdoar ninguém. Quando você precisar de perdoar alguém, você tem que ajoelhar a Deus. Eu preciso perdoar a Maria. Eu preciso perdoar o Pedro. Eu não consigo. Coloque o perdão do Senhor no meu coração em função disso. Jesus sabe que você tem dificuldade de perdoar, mas você precisa perdoar e perdoar no íntimo. Se você não orar pedir a Deus o poder para perdoar aqueles que te ferem, você não vai para o céu. Eu não vou para o céu. E se eu não tiver humildade para pedir perdão para as pessoas que eu magoei, também não vou para o céu. E eu sei que tem gente que tem dificuldade de pedir perdão para as pessoas. Eu sinto muito a sua dificuldade, mas ela vai te tirar do céu. Nós estamos diante de um Deus do impossível, que pode sim me dar o dom de perdoar as pessoas. Então, se você almeja muito, deseja do céu, você precisa liberar perdão. Ter humildade para pedir perdão das pessoas. E como que se resolve isso? Como que se lida com uma situação como essa? Eu vou usar um exemplo, um contexto aqui.
Imagine que eu e o William, nós dois que são mais velhos que eu, William, de amizade, a gente roda, mas a gente não gosta, né? Pelo menos por enquanto, graças a Deus. Eu não tenho preso também. Mas eu e o William aqui tivemos um grande desentendimento na igreja. A igreja não sabe, eu e o William não gostamos, brigamos um com o outro. Eu fiquei magoado, o William ficou magoado. Qual seria a nossa atitude agora? O que nós deveríamos fazer? O William ficou magoado comigo. O que ele tem que fazer então? Ele tem que me chamar para conversar. E aquela Bíblia diz: abre sua Bíblia aí, está aberta já, né? Em Mateus 18, versículo 15. Mateus 18 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Olha que bonito que a Bíblia ensina. William, você está magoado porque o Dr. Marcos, você está magoado porque o Dr. Marcos brigou com você? Vai conversar com ele em particular. Vou te dar um conselho, William. Quando você vier conversar comigo, eu disse para você vir sozinho. Mas traga o seu celular para gravar a conversa. Eu lembro. Quando eu vou conversar um assunto sério com alguém, eu gravo. Porque nós estamos vivendo um mundo em que algumas pessoas não têm o Espírito Santo, e para ela falar assim: eu não falei isso não, ela não me julgou. E aí eu tenho uma testemunha, vou gravar. Vou conversar com ele, vou conversar com você, vou gravar, eu vou gravar. Só conversa com ela. Pode dar uma amnésia aí na manhã, eu falei isso, você não me falou assim, ó, vou gravar aqui. Você prometeu R$1.000, leva isso. E se resolver entre vocês dois, ele diz: amém, ganhaste um, acabou, o reino não tem mais nada. Porém, se o Antônio Marcos virar para mim, eu não te perdoo, não quero saber de você, não quero pacto com você. Ah, é? Beleza. Ele volta para casa e chama mais duas pessoas, e eu vou levar mais o celular também, porque eu não sei se as duas que estão indo com ele é de Deus. Leva o celular também, porque daqui na hora lá o outro fica com medo e fala assim: não, Antônio Marcos, não é assim, eu sei tudo eu. Leva. E aí os três vão conversar comigo. E se eu aceitar o conselho dos outros dois, então tá bom, eu fui lá. Vamos com a pedra nisso, vamos pedir a Deus perdão. Ganhou o irmão, resolveu o problema ali. Olha o que diz o verso seguinte, verso 16. 15 e 16 diz assim: se porém não ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra seja o quê? Estabelecida. Aí ele continua no verso 17: se ele não os atender, dize para quem? Aí você deve estar feliz. Se você procurar o irmão sozinho, não resolveu, levou duas ou três testemunhas, não resolveu, manda para onde? Para a comissão da igreja. A comissão está lá, amigo. Usa com o papel na mão, usa com o pai, mas e ela vai agir, ela vai se posicionar. Aí ele diz assim: se ele não atender, diz a igreja. Se recusar ouvir também a igreja, faça o quê? Considere como publicano. Queridos, olha para mim. Agora, olha o texto que vai aparecer para você aqui. E veja o que Tito escreve sobre pessoas que não querem perdão. Olha só o que ele diz. Se alguém está provocando divisões entre vocês, devem ser feitas uma primeira e uma segunda advertência. Depois disso, faz o que com ele? Aí Deus ensinou para ele assim: conversa entre você e ele. Se não resolver esse tema, duas testemunhas. Se não resolver esse tema, para a igreja. Se não resolver, faça o quê? Elimina. Corte o membro da igreja. Você está vendo a importância que é o liberar perdão? É tão sério que Deus assim: quem não liberar perdão não pode fazer parte do reino. Esse considerado como gentil e publicano é eliminar ele. A Ellen White diz que é para tratar ele como membro da igreja, é para excluí-lo como membro da igreja, como membro do corpo de Cristo. Só que se você pega o versículo 18, olha o que diz o verso 18 aí. Alguém lê para
Alguém quer explicar também? Em verdade vos digo que tudo que é ligado na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Tá bom. Perceba a autoridade que Deus dá para a igreja dele. Se ele não aceitar o conselho do Senhor nas buscas que chamamos da igreja, corte. Aí Deus diz para a igreja: tudo que vocês desligarem, cortarem como membro dessa igreja aqui na terra, será desligado da onde? Do céu. E tudo que vocês ligarem aqui na terra através daquele batismo ali, será ligado aonde? Essa é a autoridade da igreja. Então, quando você tira o nome da pessoa da igreja, não só como membro da igreja que está saindo, ela está tirando o nome dela do livro do céu, do livro da vida. E algumas pessoas não sabem lidar com disciplina. Alguns membros não sabem lidar com repreensões e abandonam tudo. Só que eles esquecem que quando isso acontece, o nome dela também está saindo aonde? Do céu. E só tem um dia para você entrar de novo. Como? Passando pelas águas. Essa é a autoridade que Deus dá para a igreja dele. Essas são palavras de Jesus. E por que nós precisamos ser tão severos assim? Por que Deus é tão severo? No livro das Cidades de Todas as Nações, no capítulo 31, diz assim: olha, é verdade que há uma indignação justificável, mesmo os seguidores de Cristo, quando veem que Deus é desonrado e seu serviço exposto ao descrédito, quando veem o inocente ou preso, uma justa indignação agita a alma. Olha o que ela diz. Tal ira, nascida da sensibilidade moral, não é pecado. Você já viu um quadro em que o justo humilha o injusto? Ou vice-versa? Humilha alguém? Alguém muito simplesinho está sendo injustiçado, já viu quadros assim? Já presenciou e sua alma agitou querendo tomar uma posição lá daquele que está sendo humilhado? Já viu? A Ellen diz que esse sentimento não é pecado aos olhos de Deus. Quando você vê o nome de Deus sendo usado na lama por causa de um irmão, por causa de um de alguém, e você ira por causa disso, ela diz que essa ira em prol da palavra de Deus, em prol da causa de Deus, não é pecado. Mas ela vai bem. Mas, dizendo, os que a qualquer suposta provocação de Satanás se sentem liberdade de conceder com a zanga, ressentimento, estão abrindo o coração para o diabo. Permitir que a zanga, o ressentimento, a mágoa, o rancor entre no seu coração é uma porta aberta para o diabo entrar na sua vida. Razão pela qual muitas famílias estão sendo destruídas. Sentimentos ocultos, como zanga, ressentimento, mágoa, e não colocam para fora. Não desabafam com o marido, não desabafam com os pais, não desabafam com os filhos, e fica com esse sentimento dentro do coração, dentro da sua casa. O diabo entra, deita e rola, pode chorar com Jesus Santo, ele não entra, porque você está magoado, e não pede perdão, e não perdoa. Para você que conhece a palavra de Deus, ele não vem. E ela continua: a amargura e a animosidade devem ser banidas da alma, se queremos estar em harmonia com o céu. O Salvador vai além disso, disse ela. Olha só, a parte mais dura. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí no cantinho a tua oferta do altar, vai, reconcilie-te primeiro com o teu irmão, e só depois você vem e ofereça a tua oferta. Em outras palavras, está dizendo assim: o Antônio Marcos estava para pregar, mas o Antônio Marcos lembrou que o Patrick está chateado com ele. O que eu tenho que fazer? Vim pregar? É isso, igreja? Não. O que eu tenho que fazer? Conversar com o Patrick. E depois de eu conversar com o Patrick, e tiver tudo bem, aí eu posso vir pregar. Aí eu posso vir pregar. Caso contrário, não posso. A minha oferta vai ficar de lado. Eu preciso resolver a situação. Mas eu, Antônio Marcos, não quero esperar a hora de pregar para saber disso. Na hora que eu estou sabendo que alguém está magoado comigo, eu procuro resolver o problema na hora. Esse sou eu, mas cada um é cada um. Quantas vezes alguém chegou para mim e falou assim: Antônio, fala um pouco para mim que hoje eu fiz isso de errado com meu marido, com minha esposa. Eu não estou querendo, eu não quero matar ele. Fica quietinho aí, você não matar nós também.
Deixa eu arrumar para você. Para que você vai dar seu espírito, né? Correu com isso nada? Porque ele te veio. Porque é assim que funciona. Aí Deus diz assim: ah, mas se eu fosse mesmo, alguém pode dizer. Aí ela diz assim: muitos são zelosos dos cultos, ao passo que entre eles e seus irmãos existem lamentáveis diferenças, as quais poderiam harmonizar-se. Deus exige que façam tudo ao seu alcance para restaurar a concórdia. Antes que isso se faça, ele não pode aceitar a sua adoração. O dever do cristão a esse respeito é claramente indicado. Ele não aceita a minha oferta, irmãos. Eu posso vir aqui com o coração magoado, pregar, cantar, pedir louvor, dar meu tiro, dar minha oferta, fazer o que quiser nessa igreja. Ele não aceita. Caim ofereceu a oferta, mas ele não aceitou. Porque no coração de Caim tinha uma mágoa. Por que tem que ser ovelha? Por que tem que ser desse jeito? Aí não é que Caim estava magoado com Deus porque os pais dele foram expulsos. Mas em nenhum momento ele orou e falou assim: por que você expulsou meu pai? Eu estou chateado com o Senhor. Era a obrigação dele falar com Deus: eu estou com raiva do Senhor por causa disso, disso e disso. Mas fica ocultando raiva, ocultando rancor, ocultando mal, e depois quer pregar. A razão então por que a igreja toma uma posição tão severa é essa. A pessoa, quando nós descobrimos que alguém está com mal e não quer liberar perdão e não quer perdoar ninguém, não pode pregar, não pode fazer as coisas. Porque ela não está com o Espírito. Porque se tivesse com o Espírito, não estaria nessa situação. Não estou dizendo que não haverá conflitos, mas os conflitos que surgirem precisam sim ser solucionados o mais rápido possível. Ah, mas demora o tempo que quiser, mas longe da frente da igreja. Você pode demorar 10 anos para resolver o seu problema com o irmão. Isso é um direito seu. O que você não pode é obrigar a igreja a aguentar isso. Como você vai frente da igreja. Porque Deus não aceita. Deus não aceita. E ela diz assim no Conselho para a Igreja, capítulo 47. Escuta aqui. Se não atender a igreja depois dos esforços dela, se rejeitar os esforços feitos para reconquistá-la, é a igreja que deve tomar sobre si a responsabilidade de excluir de sua comunhão, se o nome da então se riscar do livro. Queridos, eu não desejo, em nome de Jesus, nunca numa reunião de comissão, votar, tire o nome de fulano, porque ele não quer fazer as partes do perdão com você. Vai ser um momento muito triste para essa igreja passar por isso. Mas eu sei que isso tem acontecido em muitas igrejas por aí. Tudo por causa de mágoas, ressentimento, falta de humildade. Porque errar é humano. Eu vou errar com você, você vai errar comigo. Eu tenho 25 anos que eu estou nessa igreja. Já senti muitas mágoas, mas também já causei muitas mágoas. Sei disso. Mas eu nunca guardei rancor. Não porque eu sou bom, mas porque Deus tirou do meu coração. Porque eu não esqueço. Todas as palavras ruins que já me disseram, todas as fofocas que já fizeram de mim, eu nunca esqueci. Assim como eles nunca esqueceram que eu já fiz, as mágoas que eu causei. Até hoje eu lembro, sabe, a vez que eu chorava na missão Caleb, agora não consigo mais. Chorava de achar que ia morrer. Depois eu falava: sabe, me perdoa, eu estava brincando com você. A gente machuca os outros. É normal. O que não posso é permitir que esse machucado cresça no meu coração, que essa ferida cresça dentro de mim. Eu preciso colocar isso para fora. Eu preciso chegar perto dele e falar assim: olha, você falou isso comigo, e é assim. Outro dia Lenin falou para ele que eu fiz esse negócio com ele há muitos anos atrás, eu nem sabia. E ela ficou super chateada. Anos se passaram, eu falei: não foi nada, não. Foi Lenin, eu vim cá te pedir perdão. Nem sei o que é, mas quero te pedir perdão. Queridos, só Deus pode ajudar você a perdoar as pessoas. Só Deus pode ajudar você a pedir perdão para as pessoas. Isso não é nada do ser humano. Isso é algo que vem do céu para mim e para você. É um presente de Deus. Só que a igreja, além de enfrentar a dificuldade de um com o outro, tem uma turminha aqui que é velho de contexto. Essa é a flecha em calcanhar de Aquiles. É o chamado do deixa quieto. Já ouviu essa turma? É melhor ter pai que razão. Já ouviu essa turma? Tem muito. E é essa turma que muitas vezes dá mais trabalho do que está em conflito. Já era mais diz assim sobre essa turma aí, ó. Testemunho para a igreja, volume 3, capítulo 27.
Há muitos, olha o que ela diz, que não têm a descrição de Josué e não têm dever especial de expor erros e de agir prontamente com os pecados que deixam entre eles. Olha o que está dizendo, ó. Que algumas pessoas receberam o dom de Deus para descobrir pecados, não para investigar a vida dos outros, mas quando o pecado chega para ele, eles vão lá e tentam resolver o problema. Entre o irmão e o outro. Ou seja, descobriu que o irmão está com confusão com o outro, ele vai lá e joga água. Não gasolina, água, para resolver o conflito. Isso é um dom de Deus. Assim como José fez com Acã. Assim que ele descobriu que Acã era ocupado, o que ele fez? Foi resolver o caso. Só que, do outro lado da ponta, diz assim, ó. Falando sobre pessoas como José, que tais pessoas não impeçam aqueles que levam sobre si a responsabilidade dessa obra. Não fiquem no caminho daqueles que têm esse dever. Qual dever? De trazer paz, de resolver conflitos. E alguns deles vai ser em caso de disciplina. Em outras palavras, a comissão se reúne, o pastor vem, vai lá, dá uma disciplina no Ló, aí quem gosta do Ló, 50 dias no Ló, pastor, não tem mais não. Quem é o pastor para dar disciplina no Ló? Meu amigo, se ela merece disciplina, ela vai receber disciplina. Não entra no caminho do pastor. Não cruza o caminho dele. Porque é uma ordem que está sobre ele, sobre a comissão, sobre a liderança dessa igreja. Então, quando a igreja reunir para, infelizmente, que outros caras ficarem em disciplina, amigo, tenta resolver o problema, porque já é tentado. Não tenta colocar o errado como certo, o certo como errado, porque vai ficar bem do seu lado. Aí ela diz assim, ó. Alguns insistem em questionar, duvidar e achar perfeitos, porque outros fazem o trabalho que Deus não colocou sobre eles. Ficam diariamente no caminho para impedir aqueles sobre os quais Deus colocou a responsabilidade de reprovar e corrigir pecados que prevalecem, de modo que o seu desagrado caia sobre o povo de Deus. E esse grupo é chamado de comissão da igreja, os líderes da igreja. Eles têm a responsabilidade de, quando o fogo começar, tentar parar. Não conseguiu? Não passou. Não conseguiu? Disciplina. Dói? É doloroso? É, mas assim funciona. É assim que funcionam as coisas. E ai daqueles que se colocarem contra a vontade de Deus. Não posso. A decisão da comissão é a voz de Deus. Se os eleitos para a comissão dessa igreja foram escolhidos sobre oração e jejum, quem sou eu para questioná-los? Preciso deixá-los. Eles vão errar? Vão errar. Quando errar, tem que falar, você errou. Eu me lembro uma vez, quando essa igreja, essa parte era só passo. Essa parte é essa aqui. Lembro que chegou um pastor aqui. Aí falou, cuidado, pastor, só tem carrapato. Ele falou assim, eu só conheço carro gasolina, carrapato eu não conheço não. Mas eu lembro que o pastor Marcos, quando ele chegou, ele deu uma ideia. Para a gente arrecadar fundos para essa igreja. E assim que ele deu a ideia, o texto veio na minha mente. Eu chamei no cantinho e falei, pastor, essa ideia é bonita, mas ela é reprovada por Deus no livro Conselho para Beneficência Social. O que diz lá? Não acredito, não, dei lá. Está escrito assim. Gente, cancela o projeto. Se o Minas sabe disso, né? Mas o que é certo, o que é errado não é porque ele é pastor, que ele está sendo certo. E a gente precisa saber o que é certo e botar no que é certo. E fazer o que é certo. E quando a comissão toma uma decisão baseada no que é certo, dentro da Bíblia, dentro do Espírito Profecia, dentro do manual, quem é eu para falar que você não podia fazer isso? Depois de todo o esforço que ela fez para manter a missão da igreja. Mas ela continua dizendo, ela diz assim, olha, vai trazer mais perto aqui. Se houvesse entre nós, escuta aqui, um caso como o de Acã, lembra de Acã? Quem lembra da história de Acã? Acã roubou, não roubou a Deus, porque Deus falou assim, ó, todo o ouro que tiver é meu. Acã falou, pegou o ouro, escondeu uma capa branca e um pedaço de prata e ouro e levou para a terra dele, ele roubou a Deus. Aí eles vão lutar contra Ai, perderam a guerra. José foi chorar. Deus falou assim, tem pecado no meio de vocês, e eu me recuso a voltar com vocês, então esse pecado foi eliminado no meio de vocês. Se esse pecado foi eliminado com vocês.
Deus revelou para Josué: quem tentou pecar foi Acã. E ele disse: isso. Se você chegar lá e acusar ele, vai morrer por isso. Faça o julgamento. Aí ele fez o julgamento. E caiu sobre a família de Acã, a tribo de Acã, a família de Acã, e sobre a tenda de Acã. A igreja não teve que acusar Josué, porque foi tudo na sorte. Foi Deus que conduziu. Mas Josué chegou lá sabendo quem era o culpado de tudo. Ele só não acusou. Líder. Aí ele diz assim: se houvesse entre nós um caso como o de Acã, há muitos que acusariam aqueles que fazem o papel de Josué de expor o erro de ter um espírito ímpio e crítico. Deus não deve ser escarnecido e suas advertências desatendidas com impunidade por causa desses perversos. Ela está dizendo assim, que se Josué tivesse os nossos dias e agisse como agiu com Acã, muitas pessoas do nosso meio iam acusar Josué, iam criticar Josué, iam estar perto de Josué. E ela diz: a igreja não pode parar por causa desses perversos. Se colocar contra a posição da igreja é se tornar um perverso. E eu sei que a última coisa que você quer para a sua vida é ser um pervertido, um perverso fora de Deus. Queridos, Deus chamando você nessa noite para você liberar perdão e para você receber perdão. E isso é um dom de Deus. Quando o irmão chegar para você e pedir perdão, esteja preparado para perdoar. E põe o pé no chão, você fere. E quando alguém falar: estou ferido por você, tenha a humildade para pedir perdão dessa pessoa. Porque isso é a maior prova, é sucesso na sua vida. Perdoar e ser perdoado. Aqueles que trabalham no temor de Deus para levar a igreja de empecilhos e corrigir erros graves, a fim de que o povo de Deus possa ver a necessidade de aborrecer o pecado e crescer em pureza, e para que o nome de Deus seja glorificado, sempre enfrentarão resistentes influências da parte dos não consagrados. Deus falou para a comissão dessa igreja: esse ano, no ano que vem, vocês vão fazer parte, vocês vão ganhar fogo. Vocês que são líderes, todas as vezes que vocês quiserem fazer o que é certo, sempre vai ter alguém não consagrado que vai ser a vocês. Mas não fujamos da luta. Pelo Espírito Santo de Deus, nós sairemos vencedores. Vocês não têm noção do poder do perdão na vida do ser humano. É algo que eu e você, nós não podemos, não temos como descrever isso. Só podemos descrever. Você vai ver um vídeo agora. Esse vídeo chama O Poder da Graça de Deus. Eu chorei quando vi esse vídeo. E pedi a Deus força para perdoar aqueles que me ferem. E humildade para pedir perdão quando eu feri alguém. Porque eu quero ver o que meu Salvador fez por mim. Eu quero ver o que meu Salvador. E se para mim fazer isso eu preciso liberar perdão, eu quero liberar perdão. Eu quero liberar Cristo no meu coração. Veja essa história. Veja como Deus, como o perdão muda a vida das pessoas. Tá bom? Nossa, até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento. Acho que não estou falando de brasileiro aqui, todo mundo sabe disso. E esse psicopata de Greenville, River, ele matou mais de 40 mulheres. Daí ele quase um livro. E quando ele estava ali, ele prendeu o sujeito, e você sabe que na América tem essa questão de levar a vítima para o júri popular e as pessoas podem enfrentar. Então tem vários vídeos das pessoas falando assim: você deve morrer no inferno. Eu até cuspindo aqui. Eu odeio você, se eu pudesse eu picava você, te olho, eu sou um monstro. Aí eu falo assim: era minha filha, você acabou. E não, cada um. E ele olhando assim com um olhar o frio. E o único sentimento que ele esboçava, além da frieza, era um desdém, sabe, a ironia que eu estava dançando. Aí chegou um senhor de suspensório, assim, uma barba grande, e falou assim: Mr. Lembrou o nome dele aqui agora? O senhor tornou minha vida muito difícil, embaixo da voz. Eu sou um cristão.
E o Senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o Senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do Senhor ser meu filho, eu perdoo o Senhor. Sinta-se perdoado. Agora família. Naquele momento, contrariando todos os prognósticos que damos do seu pai, ele chorou. Agora eu termino essa resposta dizendo assim: o Rodrigo tem condição de fazer com que ele vai, não é que ele vai bem, mas entra numa coisa que eu não conseguiria explicar aqui no flow, mas eu consigo convidar as pessoas a experimentarem. A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. Não me peço explicação, você pode até perguntar, não sei. É como essa bebida não alcoólica. Mas falando sério, eu posso tentar explicar o gosto dessa bebida aqui, eu não vou conseguir. Posso ser legal, mas ter um gosto parecido com isso, não dá. Agora eu posso convidar você, experimente. Você está entendendo? Então a graça é a mesma coisa. Eu posso tentar dar uma aula dela aqui com PowerPoint, quadro, e toda a didática, mas é com sabor, você precisa sentir. E quando você sente, pode acreditar. Você faz coisas que você duvidaria. E eu nunca tive que perdoar um assassino de minha filha, mas já tive que soltar algumas pessoas, sabe? E sabe o que é pior do que perdoar o assassino da sua filha? É se sentir perdoado quando você causou mal para alguém. Quando você é um pai irritado, não menosprezando a dor, é mais fácil, porque todo mundo vem te consolar. Você é a vítima. Agora, enquanto você é o cara que bebeu mais do que deveria, dirigiu e por isso está embriagado, matou uma criança de 5 anos. Como é que você se perdoa? E a graça é tão maravilhosa que ela me dá o poder de perdoar e de me sentir perdoado. É isso que o perdão faz na nossa vida. Transforma. E pode ser que nessa noite, nessa manhã, você esteja assim. Está magoado com alguém? Fala com essa pessoa. Conversa com ela. Fala com ela o que está no seu coração. É a chance que Deus está te dando esses 10 dias para você receber o Espírito Santo. Se você lembrou de alguma ofensa que você fez, vai lá confessar o seu pecado. Experimenta a graça do perdão de Deus na sua vida e transmite a graça do perdão de Deus para outras pessoas. É impossível para nós todos, mas é 100% possível em Deus. A Sara vai louvar Deus agora. Eu não vejo para você nessa manhã é que você peça força a Deus para sair dessa armadilha do diabo que ele preparou tão sorrateiramente para você. Talvez tenha uma marca que alguém falou, que fez com você, que você está guardando no seu coração. Não brinca com isso. O diabo não vai brincar com isso. E quando alguém te pedir perdão, pede Deus força para perdoar. Porque se é presente, você não pede, ele pode te dar essa capacidade. De pedir perdão e de perdoar. Que assim como Deus perdoou você e continua te perdoando, você possa transmitir esse perdão para outras pessoas em nome de Jesus. Porque é uma questão de vida eterna e de morte eterna. A sua vida eterna depende disso. Perdão, Senhor, pequei mais uma vez, Senhor.
agora os grilhões que me impedem de servir só a ti. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor. As forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram com breu. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. Então serei digno de entrar de novo em tua presença. Então serei digno de ser chamado de teu filho. Então serei digno de entrar de novo em tua presença. Então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor. Senhor Jesus. Em 2019, nós estávamos na cidade de Entre Rios, em São Paulo. E entre nós havia um jovem que caiu em um pecado chamado fornicação. Para quem não conhece, fornicação é o sexo fora do casamento. Lá em Apocalipse, Deus diz que quem pratica isso vai se destruir. E esse menino havia caído nesse pecado. Mas pela proteção demais dos pais, eles colocavam na cabeça dele que quem era errado era sua vida. E nessa missão ele teve o privilégio de conversar com a minha esposa. E ali o Espírito Santo entrou como uma flecha no coração dele. E ali o Espírito Santo mostrou que ele também tinha parcela de culpa naquele pecado. Aquele menino caiu de joelhos em prantos diante de Deus, porque pela primeira vez naquele dia ele sentiu quão grave ele havia pecado diante de Deus. Ele se levantou daquela cadeira em prantos, foi lá para o quartinho de oração, para a tenda de oração, e se derramou em lágrimas pedindo perdão a Deus. E quando ele saiu de lá perdoado por Deus. E é isso que Deus quer fazer no seu vida hoje. Não deixe de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Não deixe de perdoar as pessoas que te ofenderam. E não deixe de pedir perdão quando você ofendeu alguém. Pode ser o seu filho. Mesmo que você não é um pai, você erra como pai. Peça perdão para o seu filho. Pai é muito orgulhoso, né? Sou pai, sou mãe. Não. Tem hora que a gente, como pai, passa dos limites. Peça perdão ao seu filho. Ensina ele na prática o que é pedir perdão. Quando você errar, peça perdão. Quando ele errar, ele pede perdão. E ambos perdoam. Quero convidar você a ficar em pé para a gente orar.
Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nessa manhã nós te pedimos que o Senhor coloque em nós o verdadeiro sentimento que vem do céu, a capacidade de perdoar e de liberar perdão. Vimos pela tua palavra como que isso é severo, como que isso nos tira do céu. E eu sei que tem gente nessa noite que está com algum ressentimento, mágoa, feridas do passado, seja com o cônjuge, com os pais, com os filhos, ou até mesmo com alguém da vida, ou até mesmo Deus com um irmão aqui da igreja. O Senhor está dando mais uma vez a oportunidade de nos reconciliarmos em Cristo Jesus, de trabalharmos em equipe rumo à Canaã celestial. Eu peço, Senhor, que o Senhor dê o Espírito Santo para todos nós, para nos convencer desses nossos pecados. E que Ele também possa abrir nossos olhos, assim como abriu aquele jovem da missão Caleb, para essa pessoa entender quão severo é os pecados diante de Deus. Porque não existe ninguém aqui que não pega, ninguém aqui que não magoa, e que não tem ninguém aqui que nunca foi ferido. Mas nós precisamos perdoar e liberar o perdão. E essa é a capacidade que vem do céu. Só o Senhor pode colocar essa força em nosso coração. E da mesma forma como o Senhor está perdoando a nossa vida, a palavra do Senhor, que é muito maior do que qualquer irmão quiser comer, cada um também possa experimentar essa graça de perdoar uns aos outros. É que nós pedimos em nome de Jesus.